Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu tirei o visto de trabalho aqui na França, peguei o meu título de séjour. Eu precisei fazer algumas aulas de formação civil para saber direitos e deveres enquanto residente na França. Na última aula que eu tive, a gente aprendeu sobre cidadania francesa, então todos os métodos possíveis para um imigrante conseguir a naturalização, a residência permanente na França. Então eu postei lá no Instagram, mas muita gente pediu para deixar registrado aqui no YouTube, então segue o vídeo aí. Antes de tudo, já quero pedir para você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever nesse canal, isso me ajuda muito a continuar trazendo informações aqui relevantes sobre a vida aqui fora. Então, o professor que nos deu essas aulas, ele é professor de Direito em faculdades aqui na França e ele falou sobre várias coisas relacionadas às leis da França. Eu achei muito interessante, enfim. E aí ele contou direitinho como funciona o negócio da cidadania. São 5 formas no total. 2 delas não servem muito para nós. Por exemplo, o primeiro é se você nasceu na França, mas se você não é filho de francês. Por exemplo, se eu tô aqui brasileira, me caso com um brasileiro, sou casada com um brasileiro, tenho um filho com um brasileiro aqui na França. Meu filho não vai ser automaticamente francês, ele vai ser brasileiro. Porém, se eu continuar morando aqui na França com o meu filho brasileiro, aos 13 anos, ele pode pedir a sua cidadania francesa. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é para refugiado político. Também não é o nosso caso, mas se no seu país, sei lá, tem guerra, coisas do tipo, você consegue também algum tipo de ajuda da França nesse quesito de permanência fixa. E agora, os 3 que cabem no nosso contexto, primeiro seria visto de trabalho, que é o meu caso. Então, trabalhar legalmente na França com o título de séjour por 5 anos, e após esses 5 anos, com a confirmação, com comprovação de que você morou na França legalmente, trabalhou na França, etc., você consegue solicitar o seu documento de cidadania, sua naturalização. O segundo seria a opção de casamento. Então, se eu tô aqui brasileira, se eu me casar com um francês, morar aqui na França com ele, 4 anos, eu preciso morar aqui na França com ele, comprovar pro consulado e pra prefeitura que eu sou realmente casada e que eu realmente tenho uma vida com ele. Depois de 4 anos eu consigo a minha naturalização, a minha cidadania francesa. Para trabalho, 5 anos, casamento, 4 anos, e agora o que eu acho que é a melhor das opções, que é uma coisa inclusive que eu vou tentar, é obter um diploma na França. O que significa isso? Se você fizer uma faculdade na França, pode ser a faculdade de 2 anos ou a de 3 anos. Depois que você concluir e você pegar o seu diploma, com ele em mãos, você pode pedir o seu documento de cidadania e naturalização, francesa. Agora, como que vem as considerações? Primeiro, cada caso é um caso, então cada caso você pode ter que comprovar mais documentos ou menos documentos, ou pode demorar mais. Como tudo na França, a prefeitura lá, o órgão responsável é que vai analisar a sua situação e ver se você pode ou não. Além disso, tem outros requisitos, como, por exemplo, você não pode nunca ter tido algum envolvimento com ataque terrorista, por exemplo, porque isso eles abominam na França. Então, tem alguns critérios que você tem que tomar cuidado, mas, no geral, é isso, e cada caso é um caso, ele vai olhar, e também é a França que decide. Então, mesmo que você se encaixe nos requisitos, se a França olhar pra você e falar, não te quero no meu país, eles simplesmente te negam e pronto. Mas, no geral, é isso. Se você se encaixar nas regras e cumprir tudo direitinho e comprovar todos os documentos que eles pedem, basicamente isso. A taxa de solicitação é 55 euros, então não é tão caro quanto eu pensei. E o tempo de espera do seu documento para ele ficar pronto é nada mais nada menos que 18 meses. Então sim, é um pouquinho longo, se você já tá, 5 anos, por exemplo, trabalhando, e aí você, depois de 5 anos, consegue solicitar o seu documento, e aí eles vão te deixar legal nesse período de 18 meses, que é quase 2 anos já, para você poder obter o seu documento oficial. Então, não acho que seja uma coisa muito fácil, mas eu acho que sim, vale a pena, porque a qualidade de vida é muito boa. Outra coisa é que, se for por casamento que você solicitar, o seu marido ele precisa ir com você nos 3 primeiros anos, se eu não me engano, ele tem que ir com você às entrevistas para o visto, para o título de séjour, porque ele tem que assinar junto com você para comprovar que realmente você está casada com um francês.
só os documentos de certidão de casamento não são válidos, ele precisa estar lá presente. Todas as formas de solicitar esse documento são burocráticas, não existe nenhuma forma fácil. Em qualquer uma das formas você tem que apresentar que você sabe falar francês, se eu não me engano, nível B2 ou C1, eu não tenho certeza, ou C2. Em qualquer uma delas, você tem que comprovar que você fala francês com um teste de nível, que você tá num nível bom de francês. E além de todos os documentos que você tem que comprovar que você vive na França, se você se casar com um francês e viver no Brasil, não serve muito de nada, tem que ter um período longo que você morou realmente de fato na França para poder solicitar esse documento. Então não é muito fácil, mas é menos difícil do que eu esperava. Por exemplo, hoje eu já estou com um documento de trabalho, né? Eu tenho um visto de trabalho, eu tenho o título de séjour de trabalho. Então, se eu hoje ficar 5 anos com esse documento aqui, renovando a cada ano, porque não tem período máximo, por exemplo, o período de au pair você só pode ficar 2 anos, depois tem que ir embora. Mas nesse caso, do visto de trabalho, eu não preciso ir embora. Se eu quiser ficar renovando a cada ano, eu posso renovar, porque enquanto eu estiver trabalhando, eu posso ficar na França, comprovando que eu tenho um contrato de trabalho e etc. Eu não posso estar desempregada. Enfim, se eu ficar 5 anos aqui trabalhando formalmente, legalmente, recolhendo meus impostos, depois desses 5 anos eu já consigo solicitar uma residência permanente. Então eu achei que fosse ser muito mais difícil que isso, mas não é, já que eu já estou legal e estou trabalhando e estou muito bem, obrigada. Enfim, é isso no geral, um vídeo bem curtinho só para explicar as regrinhas básicas do que eu aprendi lá no meu curso. Se você tiver mais informações, deixa aí nos comentários para ajudar os outros e não esquece de se inscrever nesse canal. Muito obrigada por me acompanhar e boa viagem!